coisas do cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta para o nosso programa Coisas do Cotidiano, através da sua web rádio Sintonia do Meio. Hoje, o nosso tema é Não Tenha Medo. Nós vencemos a Covid. O nosso programa de hoje conta com a participação da nossa amiga e psicóloga Luciana. Boa tarde, Luciana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde a todas aquelas pessoas que, perto ou longe, estão conosco neste momento. Hoje nós temos a transmissão direta do nosso programa pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Allan Kardec de Mineiros, Livraria Espírita Allan Kardec e diretamente da cidade de Dourados. Nosso programa hoje é um programa específico e que nós vamos tratar sobre o assunto que está mexendo com o emocional da maioria das pessoas. Você já pode enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 996031234 ou para o nosso fixo 64 3014 4009. Como é de praxe, gostaria de convidar a Luciana para fazer a nossa oração inicial. Quero convidar a todos para fazermos dos nossos pensamentos um só, a fim de que esse pensamento tenha força para alcançar as esferas superiores, onde estão os nossos anjos de guarda e aqueles amigos espirituais que tanto nos querem bem, aqueles que conosco estão aqui hoje, fazendo com que a palavra de Jesus consiga ter um eco. E nesse momento, agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos pela dádiva das nossas vidas, pois aqui estamos todos, nesse momento, vivendo temporariamente uma realidade material. Mas nós que somos espíritos imortais, estamos nessa jornada angariando conhecimento para que possamos fazer da nossa caminhada um momento de elevação, que mesmo com alguns desafios, algumas dificuldades, possamos crescer, possamos transformar o ambiente onde estamos passando. Que essa transformação comece primeiro por nós mesmos. À luz do Evangelho, que possamos fazer com que as nossas condutas e comportamentos sejam cada dia melhor, mas não no sentido de sermos melhores uns do que os outros, mas sermos melhores que nós mesmos, pois afinal estamos aqui para progredir, para evoluir, para transformar. Que estejamos todos com esse propósito em nossas mentes e que façamos desse o nosso ideal. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade e abençoe a todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam, que possam receber as Tuas bênçãos, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós tivemos um pequeno probleminha técnico que eu estava tentando resolver aqui durante a oração da Luciana. Até peço desculpa para isso, mas graças a Deus deu certo. Há mais ou menos 3 meses atrás, nós estávamos aqui
todos ainda um pouco assustados em relação a essa pandemia que invadiu o mundo muito rapidamente e que chegou ao Brasil de maneira a realmente causar pânico há pouco mais de 4 meses atrás. E eu me lembro muito bem que estávamos em um dos programas, imbuídos do propósito de auxiliar, de orientar, de levar até os nossos ouvintes as últimas informações de segurança, as últimas informações sobre a Covid. E eram dias onde tudo que a grande mídia divulgava como necessidade de segurança de manhã, à noite já mudava tudo. Eu me lembro muito bem que um dos primeiros programas nós veiculamos aqui, que era notícia na grande mídia que o uso da máscara, por exemplo, só era necessário para quem tinha o vírus, que a população não tinha necessidade, aqueles que não estavam contaminados, do uso da máscara. E uma semana depois, todos já propagavam a necessidade e hoje é um item de segurança obrigatório. O fato é que de lá para cá muitas mudanças tiveram e ninguém até hoje sabe ao certo como que funciona a Covid. A ciência vem ao sabor do que as pessoas que tiveram a doença apresentam. Ideias vão surgindo, pesquisas vão surgindo, e a verdade é que hoje nem as vacinas que já estão sendo liberadas, sem a necessária testagem em humanos, muito menos os tratamentos, não traz absolutamente nenhuma certeza, nada conclusivo em relação à Covid-19. E quando todos achavam que a pandemia já estava sendo vencida, eis que países como o Japão e a França anunciam novamente uma segunda onda da Covid. E como, se não bastasse, no nosso Brasil, onde a maioria dos brasileiros, infelizmente, tratam a doença de maneira displicente, como se nada estivesse acontecendo, onde no mundo todo a doença virou muito mais uma briga industrial, onde laboratórios se utilizam dessa própria grande mídia para desmerecer ou desqualificar medicamentos baratos e populares, enquanto não conseguem garantir os trilhões de dólares na venda de medicamentos novos, ditos eficazes e eficientes. E, infelizmente, também, no campo político, em alguns políticos inescrupulosos, a pandemia virou mais um ato de corrupção e oportunidade de angariar dinheiros. Inclusive, aqueles que deveriam ser o sustentáculo nesse momento, os líderes religiosos, grande parte deles se aproveitam para igualmente ganhar não só holofote, ou até ganhos financeiros. Mas a pior parte, que eu considero, é justamente o medo que as pessoas vêm enfrentando. O terror propagado pelo excesso de informações e, paradoxalmente, em outras pessoas, pela falta de informações, tem lotado os consultórios de psicologia. As pessoas temem ter a doença porque imaginam, muitas delas, que o diagnóstico da Covid-19 é um atestado de óbito antecipado. E isso não é a total verdade. Nós que tivemos, e nesse caso aqui eu e a Luciana, tivemos a ideia de usar esse programa justamente para tentar levar os bastidores, tentar levar os acontecimentos àquelas pessoas que ainda não entraram e que talvez, esperamos, não entrem, mas que são, neste momento, muito abalados pela questão psicológica. Então, hoje, nós estamos aqui com a Luciana, e que já não é a primeira vez, né, Luciana? Lu, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer: como foi a sua experiência com a Covid-19? Bom, a minha experiência com a Covid ela começou de modo que, a princípio, eu não sabia que era Covid, porque os sintomas que são anunciados na televisão, eu não os tive.
Eu tive uma dor de garganta muito severa, uma dor de cabeça muito grande, muita dor por trás dos olhos, né? E nisso eu fui para o médico, então fui para uma pneumologista, ela, né, sugeriu vários exames lá e dentre os exames ela falou, olha, se for Covid, nesse momento a gente já vai entrar com medicamento, a gente vai entrar com preventivo, com alguns medicamentos aqui, porque nós vamos combater a inflamação da dor da garganta, né? E, consequentemente, as dores de cabeça e um pouco de dor no corpo, muito pouco mesmo. E depois que a gente já tinha avançado com o tratamento, que eu fiquei sabendo que eu estava com Covid, né? Então, assim... Mas, a princípio, eu não tive os sintomas que são... severos e, principalmente, os sintomas que são descritos pelos meios, pela TV, pelo rádio. Então, a princípio, eu, como a médica que me atendeu, também tive um pouco de dúvida se estaria ou não com Covid. O fato é que, na verdade, o que se tem percebido até hoje, que... Em grande parte das pessoas, os sintomas iniciais da Covid são sintomas exatamente parecidos, ou com uma alergia, nós estamos no tempo seco, e que foi o meu caso, ou de uma gripe forte. Sim. Então, isso tem levado pessoas a não buscar o atendimento médico e ser transmissores, né? Já tem quanto tempo, Luciana, que você se livrou do vírus? Já tem 2 meses que eu já me livrei do vírus. Assim, já estou bem mesmo. Tive uma recuperação muito rápida, né? Às vezes, assim, ainda uma hora ou outra tenho, às vezes, um espirro, alguma coisa que hoje eu consigo identificar que é um processo alérgico, né? Mas, em relação ao vírus, já fiz novos exames e agora não transmito mais. Eu tenho simplesmente, né, desenvolvi anticorpos e não tenho mais o perigo de transmitir a mais ninguém. E você notou alguma sequela? Ficou alguma coisa depois da virose? Eu fiquei, por algum tempo, assim, um pouco mais cansada. Eu me sentia mais cansado mesmo. É típico de alguém que tem um resfriado, uma gripe muito intensa e que leva-se um tempo para o organismo voltar ao que era antes. Luciana, o que a maioria dos psicólogos relatam é que o medo da morte tem sido um dos fatores de maior agravamento da doença, no sentido de que o efeito psicológico gerado pelo medo é um grande fator de agravamento dos sintomas e até de negação da doença. O que nós temos percebido é que a falta de informação séria e segura, ou até mesmo o desinteresse na busca dessas informações, tem levado muita gente a pensar que contrair o coronavírus é atestado de morte. O que você pode nos falar a respeito dessa situação? Eu queria lembrar que, há uns anos atrás, nós tivemos algo semelhante. Quando as pessoas tiveram HIV, quando as pessoas recebem um diagnóstico de um câncer. A princípio, uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer passa... Dependendo da pessoa, dependendo da situação, ela passa de imediato na cabeça dela que ela está condenada à morte pelo câncer. Que, na verdade, nem sempre é assim. A gente tem visto que a medicina tem evoluído muito. E com o Covid também não é diferente. Não é que todas as pessoas que vão contrair a Covid vão necessariamente ter um agravamento. A gente tem visto que algumas pessoas têm tido, por exemplo, têm ficado com algumas sequelas, problemas renais, né, algumas outras, mas isso vem devido à condição biológica daquele organismo. É bom que se diga uma coisa que eu acho bastante importante aqui, Luciana, é que a taxa de óbito em relação ao Covid no mundo não chega a 2%. E no Brasil não chega a 4%, até mesmo porque
esse número alto, por assim dizer, é por conta da equação que o Ministério de Saúde resolveu fazer. Porque se você for pegar o número de habitantes no Brasil e o número de óbitos, é menos de 0,5%. Então, na realidade, não tem nem que se temer, porque, como você disse, as sequelas graves vai de organismo para organismo. A vida saudável, né, a alimentação saudável, a abstinência de vícios, tudo isso faz a diferença no momento de uma virose muito severa como essa. Exato. E é importante a gente lembrar, quando a gente fala de vida saudável, a gente está pensando só nos aspectos físicos. Sim. Mas a gente também tem que incluir aí os aspectos psicológicos, né? Uma boa noite de sono. Nós estamos encurtando as nossas noites de sono para ficar, às vezes, no celular ou para ficar em frente à televisão, assistindo filmes até alta madrugada. Então, a gente precisa saber e lembrar que uma qualidade de vida, uma saúde também vai envolver aspectos do tipo boa noite do sono, descanso físico e mental. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou deitar aqui para descansar. Descansa o corpo, mas pega um celular. Então ela não tem um descanso mental. É preciso que em algum momento do dia a gente, de fato, distancie-se do celular. E é bom que se diga que o cérebro precisa de, no mínimo, 6 horas de sono para poder recarregar suas baterias. Sim, algumas pessoas precisam até mais que isso, né? Sim, bem mais que isso. Então, assim, e nós estamos vendo o inverso. As pessoas estão tendo 4, 5 horas de sono, e é um sono comprometido, não é um sono de qualidade. Então, isso também é um fator que pode desencadear um problema maior quando a pessoa se tiver uma contaminação por Covid. E o que é interessante observar é que a juventude de hoje está um pouco diferente da nossa juventude, porque eles estão negligenciando muito mais as noites de sono, justamente por causa da troca pelos momentos no celular, no WhatsApp. Existe um expressivo número de relatos sobre o aumento considerável de pessoas buscando auxílio psicológico devido ao medo de enfrentar a Covid. No seu consultório, quais os dramas que mais têm chamado a sua atenção em relação ao medo da doença? Olha, a gente tem que fazer um paralelo aqui. Por exemplo, eu tenho atendido pessoas que são da linha de frente de trabalho com os doentes e tenho atendido as pessoas que são pacientes comuns, entre aspas, né? Os profissionais da linha de frente, a gente nota que eles estão ficando cada vez mais cansados, porque às vezes falta medicamento, às vezes falta profissionais. Nós estamos com muitos profissionais que estão acometidos pela doença e estão de repouso em casa. Então, isso está demandando demais dos outros que estão relativamente saudáveis. Então, eles não estão tendo momentos de descanso suficiente. Então, eles têm tido muito medo de fracassar. É assim, ele está cansado e ele sabe que ele precisa de descansar, mas como não está tendo outras pessoas, às vezes, para assumir aquela condição ali, eles estão com medo de falhar devido ao cansaço. Você já teve pacientes pós-Covid? Sim, eu tenho pacientes, não são da nossa cidade, porque eu estou fazendo parte de um projeto que atende pessoas, esse projeto atende profissionais de saúde e pessoas que já foram acometidas pela Covid. E nesse caso, qual é o pensamento deles? Qual seria, assim, o comportamento mais recorrente dessas pessoas que tiveram? As pessoas que tiveram e que passaram pelo processo de ir para a UTI, elas não viram o processo todo acontecer. Elas recebem a notícia depois do que foi. Sedadas, né? Porque ficam sedadas,
E à medida que assim elas conseguem ir ouvindo os relatos, as histórias, muitas delas acabam desenvolvendo um sentimento muito profundo de gratidão à vida. E assim, são pessoas que agora, né, estão dizendo que viverão de uma forma diferente. Mas uma forma diferente no sentido negativo, no positivo ou em ambos? Positivo. Num aspecto de valorizar ainda mais a vida, valorizar ainda mais a família, valorizar os amigos, dar o devido valor ao trabalho, dar o devido valor às outras questões materiais. Porque a gente vê que às vezes são pessoas que tinham uma vida onde não havia muita disciplina com a qualidade de vida. Aí tomou um susto. E leva um susto muito grande. Eles falam que, olha, eu ganhei uma chacoalhada. Outros até falam que estão ganhando uma segunda oportunidade, né? Talvez esteja aí um dos motivos dessa pandemia, né? Alertar muita gente em relação ao tipo de vida que tem se levado. Sim, eu não tenho dúvidas, Carvalho, de que quando somos acometidos por uma situação como essa, a pergunta que devemos fazer em vez de por quê, é para quê. E muitos estão ainda em busca dessa resposta do para quê. Alguns levarão algum tempo para descobrir isso, mas outros já percebem claramente que precisam mudar o estilo de vida, mudar a sua forma de agir na sociedade, de permitir que a sociedade também o influencie. E como toda regra tem exceções, eu já fiquei sabendo de casos de pessoas que passaram pela Covid e tiveram uma reação contrária, falando, agora eu quero aproveitar o que a vida tem, porque a gente pode morrer a qualquer instante. Sim. Infelizmente, são os que ainda dormem, né? Paradoxalmente, Luciana, pessoas têm tido ideação suicida no intuito de se matar antes de morrer com a Covid. Visto que o número de terapeutas e psicólogos não consegue abarcar os milhares de casos como esse, como podemos nós outros auxiliar pessoas com esse tipo de pensamento? Olha, eu estou... do mês de julho para cá, nós já estamos praticamente finalizando o mês de julho, iniciando agosto. Eu estou com 3 pacientes, assim, que são pacientes com ideações severas de suicídio. Inclusive, são pacientes que não podem ser hospitalizados, são pacientes que deveriam ser hospitalizados, mas não podem, porque a gente põe em risco a vida deles pela situação do Covid. Então, a gente teve que mobilizar a família. A família toda está, assim, nos auxiliando nessa situação, né? De certa forma, paralisou a vida para cuidar. Sim, a família está toda mobilizada em torno desses pacientes. E a gente tem percebido que, às vezes, assim, alguns pacientes têm tido uma dificuldade de lidar com a questão da frustração. Eles conseguem, frente a tudo isso que nós estamos vivendo, eles só enxergam a parte ruim. Eles não conseguem enxergar as coisas boas que estão acontecendo, né? Depois que tudo isso que iniciou, a gente viu que muitas pessoas mudaram o ritmo de vida, algumas empresas até tiveram uma mudança na estruturação, no modo de lidar com os seus funcionários, né? Mas essas pessoas não conseguem enxergar isso. Isso aí não seriam casos de distimia? Alguns desses pacientes estão sob fortes medicamentos, assim, então a gente conta com a ajuda de alguns profissionais da área médica, a ajuda psicológica e o amparo da família. Então, num momento como esse, a gente precisa fortalecer essa rede de apoio desses indivíduos. Como, infelizmente, nós não temos condições de oferecer algo a mais, como, por exemplo, pedir que essas pessoas, essas famílias, né, dentro da sua religiosidade, leve esses pacientes, né, para
fortalecer a sua espiritualidade onde quer que ela seja, onde quer que ela esteja filiada religiosamente. Então, a gente sente que falta esse apoio. Frente a isso, a gente tem visto que tenha aumentado o número de grupos de oração. Cada um na sua casa se reúnem em uma determinada hora. E aí essas pessoas, às vezes, listam os nomes das pessoas pelas quais elas vão fazer oração. Então, a gente tem percebido que, assim, em contrapartida, está surgindo isso. Então, quando você me pergunta, o que é que nós podemos fazer? Indiretamente, a nossa ajuda vai ser essa: orar por essas pessoas, orar pelo nosso planeta. Há um tempo atrás, os melhores psicólogos orientavam para o cuidado com excesso de informação e, principalmente, para a escolha inteligente da fonte onde se busca essas informações sobre a pandemia, pelo poder que isso tem de gerar temores, desespero e até ideações suicidas, como a gente acabou de ver. Essa orientação continua ou existe outras, digamos, mais atualizadas? Essas orientações continuam. E a gente tem que, sim, selecionar, não só em época de pandemia, o que a gente vai ouvir. Mesmo depois, a gente também precisa... A gente tem visto que pessoas agora estão procurando fazer leituras, procurando assistir outras coisas na televisão, assistir filmes. É muito importante. Nós estávamos em um momento em que a gente estava aprisionado. De um lado, a nossa mão estava com uma algema no celular e, às vezes, do outro lado, a outra mão estava com outra algema no computador, no controle remoto da televisão, alguma coisa assim. E a gente tem esquecido dos livros. A gente tem esquecido dos jogos de tabuleiro com família. Isso é muito importante. E saudável. E saudável. Luciana, muito tem se falado dos preconceitos que pessoas que tiveram Covid sofreram e sofrem, por exemplo, no trabalho, com os amigos, na sociedade, e em alguns casos até na própria família. Você percebeu algum tipo de preconceito de pessoas que souberam que você teve a doença ou você se safou dessa? Bom, como na época eu não estava em atendimento, a maioria das pessoas não souberam que eu tive. Mas, em contrapartida, também apareceram muitas pessoas. Eu atendo pessoas da cidade de Rio Verde, eu faço atendimento online. E, às vezes, as pessoas de Rio Verde têm contado que quando elas precisam, por exemplo, de vir a Jataí para alguma situação que é inevitável, e que elas chegam e que comentam que são de Rio Verde, as pessoas já afastam-se delas, então, o medo, né? Com medo de pegar a doença. E a gente sabe que, assim, o cuidado que nós temos que ter independe de onde essa pessoa tenha vindo, se ela veio de Rio Verde, se ela é daqui de Jataí mesmo. Então, o cuidado é o mesmo para todas as pessoas. Sim, até mesmo porque tem os casos dos assintomáticos. Exatamente. O assintomático, ele tem o vírus, até onde se sabe é passível de transmissão, mas ele não tem sintoma nenhum. Então, por isso da importância dos cuidados que nós devemos ter, principalmente do distanciamento, porque não só para evitar o nosso contágio, como em caso de sermos assintomáticos, evitar transmitir o vírus. E aqui eu queria deixar um relato que deveria ser cômico, se não fosse trágico, que eu observei até assim, de maneira bem humorada. O dia que eu fiz o teste e deu positivo, eu fui orientado a me dirigir até a recepção do HC, do Hospital das Clínicas, para pegar o meu prontuário e de lá ir para a área da Covid para fazer a consulta com a infectologista. E eu me lembro que quando eu cheguei na recepção, tinha mais ou menos 3 pessoas na fila, eu me mantive bastante afastado da última da fila. E eu não sei se você conhece a recepção. É um balcão de vidro, né, em forma de U, que tem um ângulo ali. E bem naquele ângulo, onde era o guichê, tinha um rapaz, e entre o rapaz e eu, um pouco mais afastado, uma mocinha que eu julgo ser a namorada dele. E assim que foi a minha vez,
E eu falei para a moça, olha, eu fui testado positivo para Covid e queria pegar o prontuário. A moça deu um pulo para trás e deu a volta, foi bem no fundo e ficou me olhando através do vidro, com o olho parecendo que ela tinha visto um monstro ali. Então, assim, ela estava de máscara, eu estava de máscara, a distância era segura, mas o susto dela foi muito grande e aquilo me mostrou quantas pessoas realmente têm medo por pura desinformações, né? Desinformação, aliás. Luciana, você como psicóloga, reputa a que esse tipo de comportamento preconceituoso por parte das pessoas? Carvalho, eu percebo que grande parte das pessoas tem preconceito não só com a Covid. E agora elas estão direcionando. Agora é um momento em que elas podem mostrar, que elas podem deixar que esse preconceito venha à tona. Às vezes a gente tem percebido que pessoas têm um preconceito com o outro por conta da cor, por conta das questões da sexualidade, por conta de N fatores. Então, assim, isso já causa um certo incômodo na gente ver isso. Mas agora, nesse momento, eu posso direcionar o meu asco, o asco que eu teria a alguma pessoa, eu posso direcionar, porque agora é como se eu tivesse um inimigo em comum. Então, agora eu posso direcionar o meu mal-estar a alguém. Você se sente mais livre para isso. É só uma questão técnica, nem nada a ver, mas que eu pensei, depois a gente participar essa sugestão para a produção. Acho que uma câmera aqui, pegando o fundo do estúdio, seria bastante interessante. Sim, né? Eu acho que sim. Acho que seria muito, muito interessante mesmo. Geralmente, quando uma pessoa passa por uma doença grave, ou se salva de um acidente sério, ela revê comportamentos, atitudes, pensamentos, como a gente já viu falado agora há pouco. Você já teve experiência com algum paciente pós-Covid? Ou você já leu alguma coisa a respeito de como as pessoas têm se comportado após se livrar do vírus no enfrentamento da vida? A gente tem visto uma coisa assim um pouco diferente. Porque, por exemplo, quando alguém passa por uma situação muito traumática, é comum que ela venha a desenvolver o que a gente vai chamar de estresse pós-traumático. Agora, nesse caso da Covid, a gente tem visto que tem um estresse antes de se contrair a doença. Porque depois que a pessoa contrai a doença, ela continua muito preocupada. Porque nós ainda não temos a certeza de que essas pessoas poderão se infectar novamente ou se elas estão imunes à Covid, né? Então, assim, de alguma forma, elas não demonstram um estresse pós-traumático, elas não demonstram, às vezes, assim, um desequilíbrio a ponto de interferir nas suas atividades, mas a gente nota que elas passam a tomar mais cuidado e valorizar mais a vida. Nós temos visto muita gente desesperada buscando soluções místicas que beiram até a irresponsabilidade. Numa cidade vizinha, fiquei sabendo que houve o caso de um líder religioso que fez uma espécie de atendimento via drive-thru. Ou seja, as pessoas iam passando de carro e ali ele fazia orações, né? Ele profetizava a cura. Em várias outras cidades que eu fiquei sabendo e que eu busquei informações, situações parecidas já foram anotadas. As redes sociais, então, não fogem à regra, estão recheadas de opções desse jeito. Como se pode avaliar o pensamento de pessoas que, ao invés de buscar na ciência o apoio, buscam curas milagrosas ou místicas? Olha, para completar essa lista aí, já apareceu no consultório uma senhora que fez uso da criolina. Ela ingeriu criolina. Daí você imagina, né, a condição de pensamento que essa pessoa chega lá. Mas o que eu acho mais grave, te atalhando, são aquelas pessoas que um líder religioso fala: você não precisa tomar remédio nenhum. Faça isto, ou aquilo, ou aquela oração, e você está imune ou está livre.
E a gente tem visto, Carvalho, assim, não sei se essa pessoa a quem você está se referindo, mas tiveram líderes religiosos que estavam vendendo água ungida e depois essas pessoas contraíram a Covid. Foram internadas, inclusive, tiveram que irem para a UTI devido à Covid. Tinha que ir para o Código de Defesa do Consumidor, né? Então a gente fica pensando, será que a água ungida, ele não ungiu para si, né? A gente fica na dúvida, como é que seria isso? Se fosse tão bom, usava para si próprio. O que a gente percebe é que, infelizmente, há pessoas que agem de má fé e, infelizmente, há pessoas que ainda acreditam que ela não precisa modificar, que somente os outros precisam mudar. Então, ela acredita em comportamentos mágicos, em atitudes milagrosas. Isso não existe. Nós não vivemos no mundo dos contos de fada. Ninguém vai progredir sem se esforçar. Não há mudanças sem que haja um desejo e dentro da pessoa ela desperte para essa mudança. Assim como também dentro da ciência, dentro da medicina e tudo mais. Até mesmo porque o traço psicológico mais marcante na pessoa mística, e só para esclarecer nossos ouvintes, o místico é aquele que busca respostas e soluções mágicas, como, por exemplo, a água ungida, basta eu usar e eu estou protegido. O traço psicológico, geralmente, dessas pessoas é o comodismo. São pessoas que não querem fazer força para nada, se esforçar para nada e busca. A gente até utiliza, numa situação como essa, a expressão de um infantilismo. A pessoa tem um pensamento infantilizado, porque a criança, ela acredita. Olha, até aos 3 anos, mais ou menos, a criança acredita que a morte é reversível. Então, dali para frente é que ela começa a ter noção que a morte não é reversível. A criança, até uma certa idade, ela acredita que só existe um sexo entre as pessoas, que é o dela. Depois de uma determinada idade é que ela consegue perceber que tem diferenças entre os sexos, né? Então, assim, é um pensamento infantilizado. A criança precisa desse pensamento aí. Mas ela não para aí. Ela sai desse pensamento. Agora, um adulto que fica à espera de milagres, de atitudes mágicas para resolver a situação, aí a gente nota que é uma pessoa com pensamento infantilizado. Um infantilismo espiritual. Em todos os aspectos. Ofertar para essas pessoas a possibilidade da busca pelo equilíbrio entre o apoio da ciência e da religião seria possível? Ou você acha que isso é uma questão de maturidade espiritual, como acabei de falar? Que seria como jogar pérolas aos porcos, como disse Jesus? Eu acredito que a gente precisa levar adiante a possibilidade de todos termos um progresso moral, espiritual, material e científico, né? Às vezes, algumas pessoas terão uma dificuldade maior para chegar até isso, né? Um pouquinho antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma live da Casa do Saber, que até era intitulada A Vacina e o Futuro da Pandemia no Brasil. E essa live era com a doutora Nízia Trindade Lima, falando sobre uma vacina que já está no 3º estágio, porque existem estágios de comprovação. Então, faz um primeiro teste. Depois, se obteve um resultado X, aí vai para o 2º teste. Se obteve um resultado X, vai para a 3ª etapa do teste. Então, tem uma vacina que já está nessa 3ª etapa, né? E essa vacina, ela está sendo produzida dentro de... seria um consórcio entre universidades da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, né? E, inclusive, dentre essa equipe, tem um brasileiro que está fazendo pesquisa no Universidade de Oxford, que está encabeçando no Reino Unido. Então, assim, imagina, uma vacina como essa, ela vai custar para o Brasil, inicialmente ela vai ser toda produzida no Brasil, só para se autorizar a produção dessa vacina, $4 por dose.
Então, assim, vai ser um investimento muito alto. Então, a gente precisa acreditar que, assim, mesmo que haja esse investimento alto, nós precisamos continuar pedindo às pessoas e conscientizando-as de que é preciso usar máscara, é preciso manter a higiene, é preciso manter um distanciamento social. E isso são coisas mínimas, básicas, que a gente sabe que todo e qualquer ser humano do planeta é capaz de atender. Mas, devido, às vezes, à sua denegação, à sua mania de negar a situação, ele vai não vai querer entrar nessa situação. Então, nós precisamos mobilizar as pessoas de que tem uma parte que é delas, e tem uma parte que é da ciência, e tem uma parte que é da religião. E falando agora como espírita, você acredita que essas pessoas, tanto as que buscam esses milagres, como as que vendem os milagres, podem responder frente à lei de causa e efeito, Luciana? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Cada uma dentro da sua responsabilidade. Mas vão sim responder por isso. Até mesmo é bom que se diga que os que buscam esse tipo de milagre, entre aspas, está se matando inconscientemente. Nós temos um suicídio inconsciente. Inconsciente, exatamente. E a gente vai vendo que a maioria dessas pessoas, assim, elas querem uma cura milagrosa, porque aí elas não precisam de fazer a parte delas. Elas não precisam se proteger e não precisam proteger o próximo. Os comodistas que eu te falei agora há pouco. Sim. Nós vemos na literatura espírita, principalmente em André Luiz, relatos de pessoas que foram inimigas no passado, que reencarnaram na mesma família e ao longo da vida enfrentaram situações difíceis, principalmente enfermidades, que reaproximaram antigos algozes. Seria esse um dos papéis dessa doença, visto que muitas famílias que tiveram contato com o vírus se uniram muito mais para poder vencer a doença de algum ente querido ou até mesmo de toda a família? Olha, se a gente levar em consideração, desde o início, o que foi pedido para a gente ficar em casa. Com quem nós estamos em casa? Com as pessoas que outrora tivemos, talvez, alguma situação que hoje nos coloca sob o mesmo teto para uma possibilidade de reajuste. Então, fica claro para a gente que estamos em família, estamos vivendo uma situação que nos força a todos, do planeta inteiro, não é uma condição específica de Jataí, não é de Goiás, não é do Brasil, é do mundo. Então, fez com que todo mundo voltasse para dentro das suas casas. É uma situação inédita, pode-se dizer, para todos nós. A gente ser literalmente convidados a ficar dentro de casa. E aí, dentro de casa, com as pessoas com as quais nós temos que melhorar, com as quais nós temos que ampliar a nossa capacidade de vivência e de convivência. E para encerrar, o que é que você tem para dizer para os nossos ouvintes sobre como se comportar quando souber da doença? Sobre a negação e principalmente sobre como amparar aquelas pessoas necessitadas. Primeiramente, a gente precisa lidar com calma, com tranquilidade, sem julgamentos, porque esse não é o momento de julgarmos ninguém, é o momento de amparar. Nós estamos todos numa mesma tempestade. Estamos talvez em barcos diferentes, mas estamos todos sob a mesma tempestade. Então, nós precisamos ajudar uns aos outros. Se nós estamos todos sob essa tempestade, o que será que Deus espera de mim? Talvez seja essa a pergunta que cada um deva se fazer. O que espera Deus de mim nessa situação? E só para encerrar com uma frase bem-humorada, para aqueles que tiveram a doença e sofrem preconceito, é só fazer um cartaz como o Claudinho sugeriu, escrevendo assim: cuidado, eu sou você amanhã. Sim. E acabou a conversa. Exato. Vamos. O assunto é bastante vasto. Na próxima quarta-feira,
nós faremos o nosso programa um pouco diferente. Vamos jogar as perguntas e respostas para outra quarta, porque nós teremos a participação da Marina, que é outra confrade nossa do centro, que é doutoranda em farmácia, e tem acompanhado de perto as mais recentes pesquisas científicas acerca da Covid e já confirmou a participação no nosso programa. Então já fica aí o convite antecipado. O recado do nosso querido Claudinho já deixa a arte pronta. E eu convido a todos agora, então, para que nós possamos agradecer a Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do enfrentamento das dificuldades, para que possamos conhecer os nossos limites, a nossa capacidade. E como disse a Luciana, para que possamos ter a clareza de não perguntar por quê, mas perguntar para quê. Porque em absoluto nada na vida vem sem um propósito. Ninguém passa pelo que não merece ou pelo que não busca com as próprias mãos. Mas mesmo, de certa forma, absolutamente nada deixa de servir para os propósitos de Deus. Como disse Raul Teixeira, na terra pode haver muita injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. Até mesmo porque a justiça divina, ela é perfeita e ela sabe muito bem mensurar aquilo da qual cada um de nós temos um merecimento. Muito obrigado, mestre amado, muito obrigado pela assistência espiritual aos nossos amigos que sempre nos assistem. Louvamos a Deus pelo nome do qual encerramos o nosso programa. Agradecemos a presença e a participação de todos. Você pode mandar as suas perguntas e questionamentos, porque esse programa vai ter uma espécie de segunda parte. E aí eu estou fazendo isso porque a Luciana disse que vai viajar na próxima, mas a gente pega ela na outra. Muito obrigado a todos. Chamamos os nossos comerciais e que Jesus nos abençoe.